Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje nós vamos ver algumas contribuições oferecidas pela teoria neoclássica da administração. Esse vídeo é um pedido de uma inscrita no canal. Eu sempre falo isso nos vídeos, dê sugestões, isso ajuda bastante, porque daí eu consigo entender o que meus inscritos no canal precisam. Então, esse vídeo das contribuições da teoria neoclássica é um pedido, só não lembro o nome da pessoa agora, mas fica meu agradecimento a você que pediu o vídeo. Tá bom? Então vamos lá ver as contribuições. Observem uma coisa, pessoal, a teoria neoclássica ela contribuiu muito com a administração em diversos aspectos, tá? Mas eu selecionei alguns aspectos que são os mais relevantes, na minha opinião. Por exemplo, a ênfase na eficiência e na eficácia. Então, os neoclássicos, os autores neoclássicos, eles enfatizaram muito a eficiência e a eficácia. O que é a eficiência e o que é a eficácia? Ser eficiente é fazer certo aquilo que você vai fazer bem feito alguma coisa. E o que é ser eficaz? Ser eficaz é um pouco mais complexo, porque envolve, além de fazer corretamente alguma coisa, é fazer corretamente algo que realmente precisa ser feito. Então, a eficácia ela envolve um maior discernimento da pessoa que vai realizar uma determinada atividade. Então, por isso que existe essa diferença entre a eficácia e a eficiência. O segundo aspecto que eu queria mostrar e conversar com vocês sobre ele é o foco na prática da administração. Vocês viram que o processo administrativo é planejamento, organização, direção e controle? Pois é, essas atividades de planejamento, organização, direção e controle são aspectos muito práticos. Por isso que a teoria neoclássica ela enfatiza essa prática, essa preocupação prática com a administração. E o terceiro aspecto que eu escolhi é a administração por objetivos. Lembram que no aspecto anterior eu falei sobre planejamento? Pois é, administrar por objetivos significa estabelecer objetivos para o teu negócio e perseguir esses objetivos por meio de um planejamento. Então você vai administrar por meio de objetivos, estabelecer esses objetivos e planejar, organizar e dirigir e controlar com base nessas proposições, nesses objetivos estabelecidos. Flexibilidade. Flexibilidade, pessoal, significa que nós precisamos saber quando é o momento certo de mudar de rumo. A gente vê muitas lições de flexibilidade em tudo que é a atividade que a gente desenvolve. Na Bíblia tem um personagem chamado Isaac. Esse Isaac era um cara muito inteligente e muito trabalhador, mas ele era pastor, ele tinha um rebanho, e quando ele percebeu que não tinha mais condições de manter o rebanho, ele mudou e passou a praticar a agricultura. Isso nos tempos bíblicos, isso já ainda é uma lição para hoje. Quando a gente percebe que precisamos mudar de rumo, a gente precisa mudar de rumo, não dá para adiar, tá bom? Então a gente precisa aceitar isso como uma lição da necessidade de mudança. Liderança. O que é ser líder? Líder é influenciar os outros por meio de exemplo, por meio de uma prática de trabalho, né? Então, o líder é primeiro um influenciador das pessoas, ele influencia os outros a chegar a um determinado lugar, a fazer algo que precisa ser feito. E o último aspecto que eu queria ver com vocês, que eu queria mostrar para vocês, é essa abordagem eclética. Uma aluna um dia me perguntou: professor, eu preciso entender de matemática para ser administradora? Eu disse: você não precisa saber ensinar matemática, mas você tem que conhecer alguns fundamentos, alguns princípios de matemática. Por exemplo, a logística. A logística você precisa saber cálculo de volumes, você tem que saber calcular distâncias.
Então, a matemática influencia a administração, a psicologia influencia a administração, o direito, a economia, todas essas ciências, a psicologia, né? Todas essas ciências exercem uma forte influência sobre a administração e por isso esse ecletismo. Então a gente tem que saber que precisamos estudar um pouco de todas essas ciências para sermos administradores bem-sucedidos. Tá bom, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelos 1000 e tantos inscritos que o canal já alcançou. Um grande abraço a todos, Deus te abençoe. Tchau.